Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui é ser paranormal. Hoje estou aqui só, Katia Gai está viajando, mas eu vim dar o meu recado. Eu vou falar para vocês sobre essa matrix religiosa. Vamos compreender um pouco mais desse tema? Pessoal, existem coisas que se aprende aí com a vida dentro da família, da comunidade, e principalmente se vivencia na coletividade. O debate sobre a necessidade de se criar um Estado laico, uma disciplina chamada religião, junto com a física e a matemática, é uma verdadeira aberração. Porque é um debate político, não educacional. A história nos ensina tristemente como se degrada a religião, quando dela se faz um instrumento de poder e de conquista, ou se pretende impor. Poderíamos sim ter matérias aí de autoconhecimento, para sermos mais equilibrados. Poderiam discutir até o infinito se o sentido religioso ou sagrado é algo natural ao homem sapiens, ou adquirido. Mas não se pode impor uma forma de religião ou de fé. Sabemos muito bem onde desembocaram os estados confessionais, que foram a base da vida social da Idade Média, assim como das ditaduras modernas aí. Sabemos também igualmente como acabaram fracassando pelo outro extremo os regimes comunistas que tentaram barrar da história do ser humano o sentido do sagrado. Assim como não se pode impor por lei ou constituição o ateísmo, também não se pode impor qualquer tipo de crença. Se algo que deve ser deixado ao livre-arbítrio, à esfera pessoal, é o sentir religioso ou agnóstico da vida. Salvaguardar esses espaços da liberdade em matéria de fé, religião, sem fazer deles um instrumento de política ou de conquista, é a melhor homenagem que se pode oferecer aí a eles. É fato que a religião, como o amor, são tão antigos como a humanidade. Os primeiros seres humanos já enterravam seus mortos. Mas, se não se deve ensinar a religião nas escolas, a menos ainda uma religião determinada para defender a liberdade dos alunos de decidir pessoalmente como e no que acreditar em matéria religiosa. Se poderia sim ensinar a história das religiões. Todos deveríamos estudar como elas nasceram, se forjaram e atuaram e atuam para não caírem nos engodos atuais e assim perceber no mundo as diferentes formas de religiosidade, desde as monoteístas, as panteístas, assim como as infinitas formas de se manifestar do sentimento religioso através da história dos diferentes continentes. E como ao longo aí dos anos ela vem sendo utilizada de forma equivocada, desequilibrada para o domínio das massas. Estou convencida de que, assim como se estuda a história da arte e história da filosofia, se deveria sim ensinar nas escolas a história das religiões, justamente para poder entender de um ponto de vista puramente cultural a influência que as religiões tiveram e têm na criação das diferentes artes, da pintura, arquitetura e até mesmo da própria filosofia, assim como dentro da psique humana. Explicando aí, por exemplo, a criação dos templos, igrejas e catedrais, as infinitas obras pictóricas ou de guerras criadas em nome das religiões. Olha que legal, todo mundo saber por que foi criada, né? Na verdade, tudo isso é meramente político, né? E porque houveram tanta carnificina em nome delas. Fato é que, sem estudar a evolução e história das mesmas através dos séculos, vistas do ponto de vista histórico e político, não iremos compreender a fé cega dos seus adeptos. E também a forma que utilizam para manter o poder por meio do medo até os dias de hoje. Se para qualquer aluno seria uma grave lacuna deixar de estudar a história da arte e sua evolução desde as pinturas rupestres até hoje, também o seria ignorar a existência das diferentes religiões e para que surgiram e o que elas criaram de positivo e de negativo ao longo dos tempos.
desse estudo que deve ser apenas acadêmico à educação, como pretende algumas correntes aí religiosas, de uma religião concreta é apresentada aí geralmente como melhor do que as outras e, às vezes, em antagonismo a elas, existe, no entanto, um profundo abismo. Um Estado laico, como é o Brasil por Constituição, não pode impor sem infringir sua Carta Magna. A desculpa apresentada por alguns para defender a disciplina obrigatória de que a Constituição brasileira foi promulgada em 1988 sob a proteção de Deus. Essa alusão a Deus significa apenas que este é um país onde o sentimento religioso, a presença do sagrado e, em geral, do divino, é algo que pertence à essência da nossa sociedade. E que, por isso mesmo, deixou sua marca na Carta Magna. Essa é uma das sociedades que leva aí em suas veias a mistura de muitas crenças, começando pela cristã, imposta pelos conquistadores, à custa aí também de muito massacre, né? E muito massacre aos índios e também na Inquisição, com violência atroz. E também os nativos que possuem suas crenças religiosas, das quais foram extirpados. Chegaram depois as ricas religiões africanas, trazidas pelos escravos, assim como as diferentes confissões dos inúmeros imigrantes que chegaram a essa terra, considerada abençoada aí pelos deuses. Essa mescla aí de religiões diferentes é o que faz com que o Brasil, pessoal, se distinga por sua rica cultura religiosa, sem guerras de religião, harmonizando e enriquecendo as diversas crenças. O que eu quero fazer entender aqui nessa pauta, que o fenômeno religioso tão diferente do Brasil para a Europa, porque basta olhar para o Brasil, você pode, pela manhã, batizar seu filho em uma igreja católica, que é o que ocorre no Brasil, assistir a uma cerimônia numa casa espírita e à noite ir a um culto evangélico ou uma reunião da Umbanda ou do Candomblé. Leonardo Boff dizia o seguinte: aqui nem os agnósticos e ateus ficarão chateados se foram saudados com Deus te abençoe. Se, por exemplo, os italianos já nasceram com o sentimento de arte em seu sangue, os brasileiros nasceram com um profundo sentimento do sagrado, sejam não religiosos. Ainda hoje, em plena modernidade, é algo cultural que ninguém tem o direito de combater, nem de explorar. É tipo patrimônio nacional. Isso não se ensina nem se impõe, se vive, se respira. E precisa poder correr em absoluta liberdade para esclarecimento das massas. Mas temos que estar atentos que, de uma certa maneira, essa liberdade de atuação perante as religiões tem alimentado o verdadeiro circo por mentes retrógradas, que alimentam a idolatria dos egos inflamados, que se intitulam pastores, padres, médios egóicos, que afirmam receber ou falar em nome de entidades até de outros planetas. Eles posam feito curadores sem nunca comprovar absolutamente nada, tendo esse verdadeiro antagonismo aí também pela ciência ou pelos que ousam questioná-los. Esses se revestem das armaduras dos seus pseudos diplomas para impor certa autoridade com seus argumentos de poder todos falidos. E assim eles regimentam um exército de pessoas carentes, seguidores de absolutamente nada, pois nem esses agentes da sombra acreditam no que pregam, mas fazem questão de tirar dos seus seguidores o senso crítico, dinheiro, uma verdadeira hipnose coletiva para a idolatria dos seus egos siderados. Feito abutres que são, né? Então, como fazer a distinção do falso e do verdadeiro em um palco onde vale mais o ego e o cifrão? Afinal, nesses locais, templo é dinheiro. E onde o cifrão reina, a consciência rasteja. Menos sentimental, real do sagrado, mistificação corre solto. Pois para esses enganadores, meus amigos, vale mais o dinheiro, o ego de ser idolatrados, do que a ligação real com algo superior. Neste programa, vamos aprender a distingui-lo. Por falta aí de conhecimento de muitos, as pessoas aceitam toda e qualquer doutrina que venha da boca das pessoas que usam títulos de doutorados,
que muitas vezes nem tem, pois tem um poder de oratória gigante. Usam verborreias semi-acadêmicas, pousando de mensageiro das galáxias, sem inovar coisa nenhuma. Usam renomes agradáveis, afirmam possuir poder de realizar milagres, claro, sem nunca comprová-los. A cultura, a formação acadêmica e o pseudo não são em si garantias de que uma pessoa seja ética. Muitas vezes, deixa bem claro que suas intenções, seus ganhos secundários, é só ficar atento e verificar as postagens de pastores pedindo dinheiro, carro, casa dos seus fiéis. É só olhar a aceleração dos egos de alguns médios que dizem receber seres galácticos para a plateia, filmando e postando em redes sociais para regimentar mais mentes para seu exército de pessoas dormentes, em verdadeiro circo de exposições egóicas. A questão é, qual a novidade que esses estão trazendo para a nossa humanidade? Eles repetem tudo que tem na internet, apenas isso. Nada de científico. Na verdade, são feitos papagaios aí de pirata. Repetem discursos já conhecidos, usam ufólogos até famosinhos para dividir a renda de suas participações em congressos sem que acrescente nada. São egões siderados, agentes das sombras da Matrix, que trabalham para manter o povo hipnotizado e na idolatria, porque é disso que eles se alimentam. E aí eu pergunto, essas pessoas andam em conformidade com o que pregam? Espíritos evoluídos não fazem circo, não são personalistas, trabalham geralmente no anonimato, afirma Kardec em toda a sua obra. Como posso eu apenas crer em um ser que desvia fora e sequer colabora com a ciência para comprovar sua presença de estrangeiro aqui na Terra, palestrando apenas com o conhecimento que temos, sem nunca trazer absolutamente nada de novo? São ETs, espíritos, obsessores, ou é o ego do médium? Eu venho pesquisando isso há muito tempo e a conclusão é que existe muitos médicos que são anímicos, diz o que quer dizer usando de codinome para expressar seu alter ego. Não, eu não vejo com bons olhos a mistificação. Não vejo mistificação alguma com bons olhos. Uma nação dominada por pastores, padres e médios de egos exacerbados só nos coloca em derrocado espiritual. Pousam de vampiros sobre os seus seguidores, sugando sua saúde, suas energias, e são autoritários também. E eu, desconfiada como sou, caminho sempre pela consciência da minha ligação com o superior, duvidando de tudo o que dizem sobre ele, porque eu aprendi a sentir e distinguir o falso do verdadeiro. E eu penso dessa forma porque a instituição religiosa deixou de ser uma comunidade espiritual para se tornar um centro político e comercial. Nós estamos num verdadeiro self-service religioso. Em cada igreja, em cada esquina uma igreja diferente, com nomes diferentes, com posturas diferentes. Ninguém é uma verdadeira Torre de Babel. Deixaram aí de lado o plano de construção do reino de igualdade e fraternidade para o povo, para construir um reino de poder e ostentação discriminatória e desigual sobre a terra. Eu, Cris de Pascoal, estou convencida que a paz do mundo passa pelo respeito, a fé religiosa sim, pelo convívio com a multiplicidade. E é isso que faço, mas acho um desrespeito o que esses fazem com o povo. Não seremos um Brasil melhor se continuarmos a seguir abutres da fé com suas promessas falidas, mas seremos melhores quando aprendermos a distinguir o falso do verdadeiro numa real tomada de consciência e desta forma nunca mais abandonarmos o fraternismo que une e dissolve os engodos. Assim sendo, que seja inviolável a liberdade e o nosso desejo do despertar da nossa consciência e que possamos ser um povo não mais seguidor, mas questionador. O que vai mudar o mundo, o que vai abrir os portais dessa matrix para uma nova dimensão de luz, de consciência plena, é o questionamento. Não acredite em tudo, questione sempre. Esteja lúcido, porque nós estamos num momento onde duas dimensões estão
aí abrindo seus portais. Eu espero que você esteja comigo nessa viagem de amor, bondade e fraternismo. Vem comigo nessa jornada. Até o próximo Enigmas, pessoal. Até o próximo.